A gente começa essa edição do Hora H falando sobre a guerra no Oriente Médio. A guerra entrou numa nova fase, ainda mais complexa, certamente mais perigosa. O elemento novo, além dessa retomada dos ataques, é o bloqueio que está sendo imposto pelos Houthis aos portos e navios da Arábia Saudita que transitam pelo Mar Vermelho. Os Houthis são um grupo terrorista financiado pelo Irã que atuam no Iêmen. A CNN teve acesso a uma mensagem em que os Houthis alertaram os navios para que evitem essa rota ou serão alvos de ataques. Depois das ameaças, pelo menos 2 navios que transportavam petróleo saudita mudaram de rota. Os Houthis também alertaram as empresas de transporte marítimo que operam naquela região para que não carreguem ou descarreguem mercadorias em portos da Arábia Saudita. Esse bloqueio foi anunciado ontem e afeta a rota usada como alternativa para a exportação de petróleo saudita depois do fechamento do Estreito de Hormuz. Aliás, não afeta só o trânsito do petróleo saudita. Ali é uma região onde também há um grande trânsito de navios da Europa, por exemplo, que seguem para a Ásia. A Arábia Saudita condenou o bloqueio e afirma que vai agir para proteger os seus interesses no mar. E lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump minimizou esse bloqueio dos Houthis e continua insistindo em ampliar o escopo dos ataques que quer fazer contra o Irã. Agora, Donald Trump diz que quer atingir a chamada montanha Pickaxe, que seria uma das grandes reservas ali, um lugar totalmente secreto do Irã, ali sim onde haveria atividades nucleares. Vamos começar essa edição com Mariana Janjacmo, que já está em tela, e traz as últimas posições do presidente Donald Trump. Mariana, bem-vinda à Hora H. Oi, Thaís, muito obrigada. Thaís, Donald Trump, então, hoje tentou minimizar essas ameaças que os Houthis vêm fazendo e que vem, claro, preocupando o mercado global, porque, como você bem disse, já tem sim um impacto no transporte ali de petróleo, também no tráfego de navios em geral, que vem acontecendo por essa rota no Mar Vermelho, uma rota que se tornou importantíssima como alternativa frente às instabilidades no Estreito de Hormuz. Então, é fato que os impactos dessas ameaças já estão acontecendo, mas Donald Trump tenta projetar uma imagem de estabilidade e de controle sobre esse tema. Ele hoje aqui na Casa Branca disse que se de fato os Houthis impuserem algum tipo de bloqueio ou causarem algum tipo de problema nessa rota, então os Estados Unidos vão resolver. E aí foi questionado, vão resolver como? E não respondeu exatamente como é que iria resolver. Agora, Donald Trump fez uma ameaça também, ameaça a essa montanha que você citou, Thaís, a montanha de Pickaxe, que é uma montanha que fica na região central do Irã. Não se sabe ao certo exatamente o que acontece nas instalações subterrâneas dessa montanha, né, que ficam ali em uma região, claro, em uma área fortificada. É uma montanha que está citada na lista da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU como um possível local futuro para o enriquecimento de urânio, para a produção de combustível nuclear, mas não se sabe ao certo se isso está acontecendo, em que grau, e não se sabe ao certo também, Thaís, qual a profundidade dessas instalações, porque os Estados Unidos, sim, têm bombas capazes de atravessar bunkers e atingir, então, essas instalações nucleares iranianas, como a gente já viu acontecendo, mas a questão com essa montanha é que ninguém sabe ao certo exatamente qual a profundidade dessas instalações e se estão sendo usadas, de fato, de que forma estão sendo usadas. A CNN aqui nos Estados Unidos reportou que Israel acredita que depois da guerra de 12 dias em junho, o Irã moveu sim centrífugas para o enriquecimento nuclear para essa instalação, o que coloca dúvida também sobre as afirmações de Donald Trump sobre como teria destruído ou prejudicado muito o programa nuclear iraniano, porque se os iranianos conseguiram mover centrífugas de um local para o outro, então usar essa instalação nessa montanha de fato, isso significa que o programa continua muito ativo, né? E é interessante que o próprio Trump, então, faça essa ameaça nesse momento, especificamente nesse lugar
lugar em que ninguém sabe ao certo exatamente qual a localização dessas instalações, quais as funções dessas instalações de fato, mas foi uma ameaça que ele fez. Esse é um assunto, é um tema que já vem sendo mencionado aqui nas conversas, na Casa Branca já há algum tempo essa possibilidade. Aí Trump hoje faz essa ameaça de uma forma muito firme, dizendo que os Estados Unidos vão sim atacar essa montanha, vão atacar muito em breve. E faz isso, Thaís, enquanto, claro, outros ataques acontecem no Oriente Médio, com o Irã atingindo o Bahrein e o Kuwait, os Estados Unidos atingindo o território iraniano e o Departamento de Estado norte-americano mandando um aviso para os americanos ao redor do mundo para exercerem cautela, não importa onde estiverem, por causa das tensões acirradas no Oriente Médio. Então é todo um panorama de tensão, de guerra se expandindo, já que agora a gente está falando dessas ameaças dos Houthis também, e em meio a tudo isso, Donald Trump tenta preservar algum tipo de imagem, tenta manter de alguma forma algum tipo de imagem que passe estabilidade, que passe segurança, controle e força, mas o mercado teme, na verdade, os efeitos de um conflito ainda mais prolongado por causa não das palavras, claro, as palavras de Donald Trump muitas vezes também acrescentam para essa incerteza, mas principalmente por causa das ações concretas, do que a gente está vendo acontecer agora no Oriente Médio, que já impacta muito sim o mercado global, Thaís.